Todo mundo já sonhou em esbarrar com algum tipo de tesouro incrível, mas as pessoas desta lista não ficaram só no sonho. Elas realmente viveram isso. Aqui estão os 20 maiores tesouros já encontrados. Número 20. 350 barras de ouro. Vamos começar de uma forma um pouco diferente do que você provavelmente está esperando. Isso porque, embora muita gente nesta lista tenha ficado rica com o que encontrou, às vezes a coisa não é bem assim. Há momentos em que você acha que acertou na loteria, mas descobre depois que não ganhou nada. Foi o caso de uma operação policial na Turquia, com uma reviravolta digna de filme. A polícia foi chamada para investigar um cânion onde supostamente havia muito ouro. Seguindo uma denúncia, as equipes foram enviadas para vasculhar o local. Durante a busca, eles encontraram 369 barras de gesso pintadas de dourado, escondidas numa caverna cuja entrada estava bloqueada. 4 pessoas foram presas por envolvimento no esquema. Descobriu-se que tudo tinha sido fabricado por um grupo terrorista dentro do país. Ninguém sabe ao certo com que objetivo. É possível que o plano fosse enganar alguém, vendendo o ouro falso em troca de algo valioso, e depois sumir. No fim das contas, a polícia não encontrou o tesouro que imaginava, mas se isso ajudou a atrapalhar as ações de um grupo terrorista, já valeu a pena. Número 19. O Tesouro de Saddle Ridge. Esse aqui vai deixar muita gente com inveja. Em 2014, um casal na Califórnia estava passeando com o cachorro em sua propriedade, na região conhecida como Gold Country, na Serra Nevada. Eles já haviam feito aquele mesmo trajeto várias vezes ao longo dos anos, mas nesse dia, algo chamou a atenção. Uma lata de metal meio enterrada no chão. Curiosos, resolveram verificar. Dentro, encontraram moedas de ouro. E não eram poucas. Eram mais de 1.400 moedas. Pelo valor nominal, isso renderia cerca de $30 mil. Mas aí vem a parte boa. As moedas tinham também enorme valor histórico, sendo avaliadas em cerca de $10 milhões. As datas variavam de 1847 a 1894. O casal manteve a descoberta em segredo até que tudo fosse autenticado. Assim nasceu o famoso Saddle Ridge Hoard, encontrado apenas porque um dia eles resolveram prestar atenção a uma lata que sempre esteve lá. Número 18. O Cálice de Ringlemere. Normalmente, quando um objeto histórico de grande valor é encontrado danificado, seu preço de mercado e seu interesse para colecionadores caem consideravelmente. Porém, no caso do Cálice de Ringlemere, essa regra simplesmente não se aplicou. Isso porque o que realmente importava nessa descoberta não era a perfeição estética do item, mas sim o seu valor arqueológico e histórico, que é absolutamente extraordinário. O responsável por essa incrível descoberta foi Cliff Bradshaw, um entusiasta dedicado à arqueologia e também ao uso de detectores de metais para caçar relíquias antigas. Durante uma visita a uma fazenda localizada em Kent, no sudeste da Inglaterra, Bradshaw estava vasculhando o terreno quando seu equipamento emitiu um sinal forte. Ele então começou a cavar com cuidado e acabou revelando um objeto de ouro único, um cálice datado da Idade do Bronze, estimado entre 1.700 e 1.500 anos antes de Cristo. O achado é de importância monumental, já que apenas 7 objetos semelhantes são conhecidos em todo o mundo, e cada um deles ajuda a entender mais sobre a cultura, as práticas e as habilidades artesanais daquele período. Embora o cálice tenha sido amassado por um arado moderno antes de ser encontrado, isso não reduziu o entusiasmo da comunidade acadêmica. Tanto que o Museu Britânico adquiriu a peça por nada menos que 520 mil libras. Como a descoberta foi feita em propriedade alheia, Bradshaw teve que dividir igualmente o valor com o dono da fazenda, o que, convenhamos, continua sendo um excelente resultado para um dia de exploração com um detector de metais. Número 17. O depósito de moedas de Frome. Em 2010, Dave Crisp, um experiente caçador amador que já tinha anos de prática com detectores de metais, estava explorando um campo na região de Somerset, Inglaterra, quando seu aparelho indicou a presença de algo incomum enterrado a uma profundidade considerável. Ele começou a escavar, mas logo percebeu que se tratava de algo muito maior do que qualquer outro objeto que já tinha encontrado em toda a sua trajetória. Com receio de danificar o que quer que estivesse escondido, Crisp decidiu parar imediatamente e entrar em contato com o serviço arqueológico local. Quando as escavações profissionais tiveram início, revelou-se um achado impressionante.
um enorme vaso de cerâmica, cuidadosamente enterrado, completamente repleto de moedas romanas. No total, eram mais de 52.000 exemplares, datando do período entre os anos 293 e 296 d.C., incluindo raríssimas moedas emitidas durante o reinado do imperador Caraúzio. Os especialistas acreditam que esse tesouro não tenha sido enterrado com a intenção de ser recuperado mais tarde, mas sim como parte de um ato religioso, talvez como oferenda ou tributo. O conjunto foi adquirido pelo Museu de Somerset por cerca de 1,5 milhões de libras. E, como manda a lei britânica, o valor foi dividido igualmente entre Dave Crisp e o proprietário do terreno, recompensando tanto a perícia do detectorista quanto a colaboração do dono da terra. Número 16. O Tesouro de Staffordshire. Se você ainda está indeciso sobre investir em um detector de metais, a história de Terry Herbert pode ser exatamente o empurrão que faltava. Herbert vivia na região de Staffordshire, na Inglaterra, e um dia, guiado por pura intuição, resolveu explorar uma fazenda nos arredores de sua casa. Sem imaginar o que estava prestes a encontrar, começou a passar seu detector sobre o campo e logo captou o sinal de um objeto metálico enterrado. Ao cavar, retirou um artefato antigo e valioso. Para muitos, isso já seria motivo suficiente para voltar para casa satisfeito. Mas Herbert decidiu continuar procurando. Conforme avançava, o detector indicava novos alvos e, a cada escavação, mais itens surgiam. A busca se estendeu por 5 dias inteiros. Ao final desse período, ele havia reunido nada menos que 244 sacolas cheias de objetos, a maioria confeccionada em ouro de altíssima qualidade. O achado foi tão impressionante que uma escavação arqueológica formal foi organizada no local. Após a conclusão do trabalho, o total de peças encontradas chegou a 3.500 objetos, incluindo itens de ouro, prata, bronze e pedras como granada. Especialistas confirmaram que se tratava de um tesouro anglo-saxão, o maior conjunto desse tipo já descoberto na história. O valor estimado da coleção foi de 3,5 milhões de dólares. Conforme determina a lei britânica, a quantia foi dividida igualmente entre Herbert e o dono da propriedade. Essa descoberta não só enriqueceu financeiramente seus participantes, mas também enriqueceu o conhecimento histórico sobre um dos períodos mais marcantes da Inglaterra. Número 15. O Tesouro Submerso de Cesareia. Até aqui, falamos de tesouros escondidos em solo firme, mas essa descoberta aconteceu nas águas do Parque Nacional de Cesareia, em Israel. Um grupo de mergulhadores recreativos decidiu explorar a área num dia que prometia ser apenas mais um passeio subaquático. Durante o mergulho, um dos participantes avistou algo brilhando no fundo. Ao se aproximar, percebeu que era uma moeda dourada. No primeiro momento, a hipótese foi de que se tratasse de uma peça de brinquedo, talvez perdida por uma criança na praia. No entanto, intrigados, eles começaram a procurar mais objetos semelhantes nas proximidades. Para surpresa geral, encontraram não apenas uma ou duas, mas dezenas de moedas de ouro espalhadas pelo leito marinho. Com o aumento das descobertas, ficou claro que não se tratava de algo comum. Cada nova moeda revelava detalhes gravados que indicavam autenticidade e origem histórica. O grupo notificou a Autoridade de Antiguidades de Israel, que organizou uma busca mais ampla. Ao final, mais de 200 moedas foram recuperadas, datando de diferentes períodos históricos e até de séculos distintos. O conjunto não apenas possuía um valor monetário significativo, mas também um valor histórico incalculável. Para os mergulhadores, foi uma experiência única e provavelmente impossível de repetir. Afinal, não é todo dia que um simples mergulho recreativo se transforma numa expedição arqueológica de grande relevância. Número 14. O Tesouro de Fen. Depois de explorar mares e campos, vamos agora para as montanhas. O Tesouro de Fen é um caso moderno que mistura mistério, aventura e perigo real. Forrest Fenn, um escritor e comerciante de arte aposentado, decidiu esconder um baú recheado de ouro e pedras preciosas em algum ponto das Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos. Para dar pistas sobre a localização, Fenn publicou um poema enigmático em seu livro The Thrill of the Chase. Esse poema continha referências geográficas e simbólicas que, se interpretadas corretamente, levariam ao local exato do baú. O valor estimado do conteúdo era de cerca de 2 milhões de dólares, o que atraiu milhares de caçadores de tesouro de todas as partes. A busca, no entanto, não foi isenta de riscos.
Ao longo dos anos, 4 pessoas perderam a vida tentando localizar o baú, vítimas de acidentes em ambientes de difícil acesso. Em 2020, Jack Stuef finalmente decifrou as pistas e encontrou o tesouro no estado de Wyoming. Por motivos de segurança e respeito aos outros buscadores, Stuef manteve o local exato em segredo. Mesmo assim, a revelação de que o tesouro havia sido encontrado gerou polêmica. Uma pessoa chegou a processá-lo, alegando que também tinha direito à recompensa. Esse episódio mostrou como a caça ao tesouro pode despertar emoções intensas e até conflitos judiciais, especialmente quando valores altos e desafios lendários estão envolvidos. Número 13. Tesouro Romano de Moedas. O Império Romano, que se estendeu por séculos e deixou marcas profundas na história mundial, é até hoje fonte de descobertas arqueológicas surpreendentes. Entre elas, está o achado de um enorme conjunto de moedas que impressionou até os especialistas mais experientes. Na primavera de 2018, um entusiasta de detector de metais explorava um campo próximo à cidade de Huntingdon, no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. Durante a varredura, seu equipamento sinalizou a presença de metal sob a terra. Ao escavar, encontrou uma única moeda de cobre. Para alguns, isso poderia parecer apenas um achado isolado, mas o caçador de tesouro sabia que, muitas vezes, uma descoberta pequena pode indicar algo muito maior. Seguindo esse raciocínio, ele continuou cavando e logo percebeu que havia mais moedas enterradas no mesmo local. Conforme o trabalho avançava, ficou claro que se tratava de um depósito impressionante, nada menos que 10.000 moedas, todas datadas do século III. Os arqueólogos que analisaram o achado acreditam que as moedas foram enterradas durante o chamado Império Separatista, um período conturbado em que a parte ocidental do império se fragmentou, levando muitos a esconder suas riquezas para protegê-las de invasões e saques. O valor monetário final ainda não foi divulgado, mas o fato de se tratar de um conjunto tão grande e diretamente ligado a um período histórico específico despertou o interesse de diversos museus. Sem dúvida, quando for leiloado ou adquirido oficialmente, alcançará uma soma considerável. Número 12. Tilla Tepe. Imagine encontrar mais de 20.000 peças de ouro, prata, marfim e outros materiais preciosos, todas cuidadosamente trabalhadas e guardadas durante 2.000 anos. Essa é a magnitude da descoberta de Tilla Tepe, no norte do Afeganistão. O tesouro estava dividido entre 6 túmulos, pertencentes a 5 mulheres e um homem. As análises indicam que os sepultamentos ocorreram entre o século I a.C. e o século I d.C. Entre os objetos, havia ornamentos riquíssimos, moedas de diferentes origens e joias elaboradas com pedras preciosas, refletindo a mistura de culturas que passavam pela região devido à Rota da Seda. A descoberta, inicialmente feita por arqueólogos soviéticos e afegãos, foi considerada um dos maiores achados arqueológicos da Ásia Central. No entanto, na década de 1990, durante o período de guerra e instabilidade política no Afeganistão, acreditou-se que o tesouro havia sido saqueado e perdido para sempre. Em 2003, veio a reviravolta. As peças estavam seguras, guardadas em cofres subterrâneos do Banco Central do Afeganistão em Cabul. Para abrir os cofres foi necessário arrombar as portas, já que os responsáveis pelas chaves não podiam ser encontrados. Graças a acordos entre o governo afegão, instituições culturais e a Sociedade Geográfica Nacional dos Estados Unidos, o tesouro foi avaliado, preservado e exibido em exposições internacionais. Hoje, é símbolo não apenas de riqueza material, mas também da herança cultural de uma região que foi ponto de encontro de civilizações por milênios. Número 11. Tesouro de Hanuman Doka. No coração de Katmandu, capital do Nepal, ergue-se o Palácio Hanuman Doka, um complexo histórico que já serviu como residência real e sede do governo. Em 2011, uma equipe governamental decidiu abrir 2 depósitos localizados dentro do palácio, acreditando que poderiam conter objetos de valor. Ao abrir o primeiro cômodo, encontraram apenas espaço vazio, o que poderia indicar que o local havia sido limpo ou nunca usado para guardar riquezas. No entanto, o segundo depósito reservava uma surpresa. Lá dentro estavam 15 caixas de metal e madeira, além de 7 cofres trancados.
Quando os cofres foram abertos, revelou-se uma coleção impressionante: 42 barras de prata do tamanho de tijolos, 90 peças menores de prata, uma estátua de Buda cuidadosamente esculpida e outros itens de valor histórico e religioso. Esse não foi o único achado notável no palácio. Em 1991, mais de 1 tonelada de joias de ouro e prata havia sido encontrada no quarto do rei, reforçando a ideia de que Hanuman Doka é, de fato, um repositório de tesouros escondidos. Essas descobertas levantam questões fascinantes. Se um único palácio pode guardar tanto, o que dizer dos outros complexos reais espalhados pelo Nepal e por outras regiões da Ásia? O que mais pode estar escondido, aguardando apenas o momento certo para ser revelado? Número 10. A tocha. Quando falamos de tesouros afundados, poucas histórias são tão famosas quanto a da Nossa Senhora de Atocha. Em 1622, uma frota espanhola composta por 28 navios deixou o porto de Havana, em Cuba, com destino à Espanha. O carregamento era impressionante: toneladas de ouro, prata, esmeraldas, pérolas e outros bens preciosos vindos das colônias da América Central e do Sul. Essas frotas eram conhecidas como navios do tesouro, e apesar de muito bem protegidas, ainda estavam à mercê da natureza. Poucos dias após a partida, um furacão poderoso atingiu o grupo, provocando o naufrágio de vários navios, incluindo o Atocha, considerado uma das embarcações mais valiosas da frota. Durante séculos, pedaços do navio e de sua carga apareceram ocasionalmente em praias da Flórida, alimentando a lenda de que o grande tesouro ainda repousava no fundo do mar. Foi aí que entrou em cena o caçador de tesouros Mel Fisher, que dedicou 16 anos de sua vida à busca pelo navio. Em 1985, Fisher finalmente encontrou o jackpot da arqueologia subaquática, o local onde o Atocha havia afundado com sua carga intacta. O valor estimado do achado? 450 milhões de dólares. Ao invés de simplesmente vender tudo, Fisher decidiu criar um museu para exibir as peças, permitindo que o público pudesse ver de perto um dos mais impressionantes tesouros marítimos da história. Número 9. Tesouro de Nínive. Na antiga cidade de Nínive, localizada na região que hoje corresponde ao norte do Iraque, arqueólogos encontraram, no fim dos anos 1980, um conjunto de joias e artefatos de valor incalculável. Esses itens, oriundos de tumbas reais assírias, foram rapidamente comparados em importância e beleza aos tesouros da tumba de Tutancâmon, no Egito. Porém, no início dos anos 2000, após a queda do regime de Saddam Hussein e a ocupação do país por forças estrangeiras, uma onda de saques tomou conta de várias instituições culturais. Muitos acreditaram que o tesouro de Nínive havia sido perdido para sempre. Foi só em junho de 2003 que a esperança ressurgiu. O cineasta Jason Williams, junto com uma equipe da National Geographic, localizou os artefatos no Banco Central do Iraque. Eles haviam sido guardados ali desde 1990 para proteção. Essa história ilustra bem como, em tempos de guerra e instabilidade, a preservação do patrimônio cultural é um desafio gigantesco. Felizmente, neste caso, houve um final feliz, com o tesouro sendo resgatado e protegido. Número 8. Tesouro do Templo, Padmanabhaswamy. Localizado no estado de Kerala, na Índia, o Templo de Padmanabhaswamy é um dos mais ricos santuários religiosos do mundo. Muito além de sua importância espiritual, o local guarda um segredo impressionante. 6 câmaras subterrâneas conhecidas como cofres A, B, C, D, E e F, repletas de riquezas inimagináveis. Quando autoridades começaram a abrir os cofres, em 2011, ficaram boquiabertas. Os cofres A e B continham tronos, coroas e moedas de ouro maciço. Os cofres C e D guardavam joias e ornamentos de ouro e prata, e os cofres E e F armazenavam utensílios utilizados em rituais religiosos, alguns deles feitos com metais preciosos. Até hoje, nem todas as câmaras foram abertas. O cofre B, por exemplo, é envolto em lendas e considerado sagrado, o que gerou disputas jurídicas sobre quem teria o direito de acessá-lo e reivindicar o conteúdo. Estima-se que o valor total do tesouro do templo ultrapasse bilhões de dólares, tornando-o um dos maiores acervos de riqueza física já acumulados em um único local. Número 7. Ouro do ermitão Walter Samasco Jr. era, segundo vizinhos, um homem extremamente reservado. Quando faleceu,
Havia apenas $200 em sua conta bancária. Parecia a história de um idoso solitário que partiria sem deixar nada de especial para trás. Mas havia um segredo guardado em sua garagem. Ao entrar no local para limpar a propriedade, funcionários da cidade descobriram algo inacreditável: $7.400.000 em moedas de ouro, muitas delas austríacas, datadas do final do século XIX. O mais surpreendente é que havia registros de compra, provando que nada fora obtido ilegalmente. Sem herdeiros diretos, o tesouro foi destinado a um primo distante de Walter, que ficou chocado ao saber que, de um dia para o outro, se tornara milionário. Número 6. Tesouro de Panagiuriste. No dia 8 de dezembro de 1949, 3 irmãos, Pavel, Petko e Mikhail Deikov, trabalhavam na extração de argila para uma fábrica de cerâmica na cidade de Panagiuriste, Bulgária. Durante a escavação, as pás bateram em algo metálico. Ao retirar a terra, eles revelaram um conjunto de objetos de ouro maciço, ricamente ornamentados. O tesouro, datado do período Trácio, é composto por taças, jarras e outros utensílios cerimoniais, todos meticulosamente trabalhados. Considerado um dos maiores achados arqueológicos do país, o conjunto foi entregue a museus e hoje existe até um conjunto de réplicas para exibição em diferentes locais do mundo. Número 5. Ouro da Báctria. Na década de 1980, em meio às tensões políticas no Afeganistão, surgiram relatos de que um conjunto com 22 mil peças de ouro, conhecido como Ouro da Báctria, havia sido saqueado. Durante anos, acreditou-se que o tesouro estava perdido, possivelmente contrabandeado para fora do país. A verdade, no entanto, era bem diferente. Um grupo de cidadãos afegãos havia escondido as peças para protegê-las de saqueadores. Anos depois, elas foram devolvidas e puderam voltar a ser expostas, preservando um patrimônio histórico que, de outra forma, poderia ter sido destruído ou perdido para sempre. Agora é hora do tópico curioso. Esta é apenas uma das maiores histórias de tesouro que já circularam. A imagem mostra algo que alguns dizem ter sido descoberto no México: pedras colossais feitas de ouro maciço. Antes que você diga que a foto parece falsa, é claro que é apenas uma recriação do que teria acontecido. Não há provas concretas, então a verdade é difícil de saber. E você acredita nessa história? Conta pra gente usando a hashtag Tópico Curioso. Número 4. Mão da Fé. Em 1980, Kevin Hillier estava usando seu detector de metais em Wedderburn, Victoria, Austrália, quando o equipamento indicou algo grande no subsolo. Ao cavar, ele não encontrou uma pepita comum, mas sim um bloco de ouro puro com mais de 27 quilos, equivalente a 60 libras. Avaliado em $5 milhões, o achado foi batizado de Mão da Fé por sua forma curiosa e se tornou a maior pepita de ouro encontrada com detector de metais no mundo. O objeto ajudou a impulsionar o interesse pela prospecção de ouro na Austrália, que continua ativa até hoje. Número 3. São José. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, no início do século XVIII, o rei da Espanha precisava desesperadamente de recursos para financiar o conflito. Em junho de 1708, o galeão São José partiu da América do Sul carregado de ouro, prata e esmeraldas, com valor estimado hoje em $17 bilhões. O navio, porém, foi atacado por embarcações britânicas e acabou afundando no Mar do Caribe. Durante mais de 300 anos, ele permaneceu perdido até ser localizado em 2015. Sua posição exata é mantida em sigilo para evitar a ação de saqueadores. Número 2. Dinastia Han, na China. Arqueólogos realizaram uma escavação que resultou na descoberta da maior coleção de moedas antigas do país, datadas da dinastia Han, que governou entre 206 a.C. e 220 d.C. As moedas, cuidadosamente guardadas em caixas de madeira, estavam enterradas em um local que, segundo os pesquisadores, ainda pode esconder mais tesouros. A descoberta reforça a importância da preservação arqueológica e oferece novas pistas sobre o sistema econômico e comercial da época. Agora é hora do tópico curioso. Esta é apenas uma das maiores histórias de tesouro que já circularam. A imagem mostra algo que alguns dizem ter sido descoberto no México: pedras colossais feitas de ouro maciço. Antes que você diga que a foto parece falsa, é claro que é apenas uma recriação do que teria acontecido.
Não há provas concretas, então a verdade é difícil de saber. E você, acredita nessa história? Conta pra gente usando a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Tumba de Tutancâmon. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter entrou para a história ao abrir a tumba praticamente intacta do faraó Tutancâmon, no Vale dos Reis, no Egito. Dentro dela, havia não apenas um vasto conjunto de tesouros, incluindo móveis, joias, armas e a famosa máscara mortuária de ouro, mas também informações valiosas sobre o Egito Antigo. A descoberta causou uma verdadeira febre arqueológica, atraindo a atenção do mundo inteiro e inspirando expedições em busca de outros tesouros. Até hoje, estudos sobre a tumba revelam novos detalhes sobre a vida, a morte e o reinado do jovem faraó. A lenda da maldição do faraó e o fascínio popular garantiram que Tutancâmon permanecesse como um ícone cultural mais de um século após sua descoberta. Essas histórias mostram que tesouros não estão apenas nos contos de fadas ou filmes de aventura. Eles estão escondidos sob nossos pés, nas profundezas do mar e até no quintal de alguém, esperando para serem redescobertos. Seja fruto do acaso ou de décadas de busca dedicada, cada achado carrega não só valor material, mas também um pedaço único da história humana. E quem sabe, talvez o próximo grande tesouro esteja mais perto do que você imagina. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!